Conheço, meu nome é Pamela Vitório e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos dar continuidade à Bíblia, Gênesis 37. Jacó habitou em Canaã, terra onde seu pai tinha estado como migrante. História de José. Os sonhos de José. São estes os descendentes de Jacó. José tinha 17 anos e pastoreava o rebanho como seus irmãos. Ainda rapaz, ele ajudava os filhos de Bala e Selfa, mulheres de seu pai. Certo dia, falou a seu pai da má fama que eles tinham. Israel amava José mais do que todos os seus outros filhos, porque era o filho de sua velhice. Assim mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Seus irmãos notavam que o pai o amava mais do que os outros filhos. Por isso, passaram a rejeitá-lo e não eram capazes de falar pacificamente com ele. Um dia, José teve um sonho e o contou aos irmãos, que aumentaram ainda mais a rejeição contra ele. Disse José aos irmãos: escutem o sonho que eu tive. Estávamos amarrando feixes no campo, e esse feixe se levantou e ficou de pé. E os feixes de vocês o rodearam e se prostraram diante dele. Os irmãos lhe perguntaram: você reinará como rei sobre nós? Governará como governador sobre nós? E aumentaram ainda mais a rejeição contra ele, por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve outro sonho, que contou aos irmãos. Tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se prostraram diante de mim. Ele contou o sonho ao pai e aos irmãos. O pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar por terra diante de você. Assim os irmãos foram ficando com ciúme de José. Mas seu pai guardou essa história. José vendido ao Egito. Os irmãos de José foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Israel diz a José: seus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Venha cá, vou mandar você até onde eles estão. José respondeu: eis-me aqui. O pai lhe disse: por favor, vai ver se seus irmãos estão bem, e seu rebanho está bem, e traga-me notícia. O pai o mandou do vale de Hebrom, e José chegou a Siquém. Um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que é que você está procurando? José respondeu: procuro meus irmãos. Por favor, indique-me onde eles estão apacentando os rebanhos. O homem disse: eles partiram daqui, e eu os ouvi dizer: vamos para Dotaim. José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotaim. Os irmãos, quando viram de longe, antes que ele se aproximasse, começaram a tramar sua morte. Disseram uns para os outros: olhem quem vem chegando. É o Senhor dos sonhos. Vamos matá-lo e jogá-lo num poço. Depois dissemos que um animal feroz o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Rúben, ouvindo isso, salvou José das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. E continuou: não derramem sangue. Joguem o rapaz nesse poço do deserto, mas não levantem a mão contra ele. Era para salvar José das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Quando José chegou ao lugar onde estavam os irmãos, eles amarraram a túnica dele, a túnica de mangas longas que vestia, e o agarraram e jogaram dentro de um poço vazio onde não havia água. Em seguida, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram uma caravana de israelitas que vinha de Galade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que levavam para o Egito. Então Judá falou a seus irmãos: o que vamos ganhar executando nosso irmão e escondendo seu sangue? Vamos vendê-los aos israelitas, mas não levantemos a mão contra ele, pois afinal é nosso irmão da mesma carne que nós. Os irmãos concordaram. E ao passarem os homens mercadores da Madiã, eles retiraram José do poço e venderam por 20 moedas de prata aos israelitas, que levaram José para o Egito. Quando voltou ao poço, Rúben viu que José não estava aí.
rasgou as vestes e, voltando-se para os irmãos, disse: O menino desapareceu, e eu? Para onde vou agora? Eles pegaram a túnica de José, degolaram um cabrito e molharam a túnica no sangue. E despacharam a túnica de mangas longas e fizeram chegar ao pai deles, dizendo: Encontramos isso. Veja se é ou não é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Uma fera o devorou. Certamente José foi despedaçado. Jacó rasgou as vestes, vestiu-se com panos de saco e guardou o luto por seu filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e filhas procuraram consolá-lo, mas ele recusava a consolação deles e dizia: De luto por meu filho, descerei para a morada dos mortos. E o pai chorou muito por ele. Mas os madianitas no Egito venderam José para Potifar, eunuco e chefe da guarda do faraó. Como a história da ascensão de Davi, a história de José fala de um jovem pastor que sobrevive a tramas e torna-se homem muito poderoso. Versões desta história desenvolvidas para instruir os membros das cortes e justificar a monarquia foram combinadas e inseridas na história de Jacó, ligando os patriarcas às narrativas do Êxodo. A túnica de mangas longas, roupas de príncipes, os sonhos com o pai, a mãe e irmãos mais velhos ajoelhando-se diante de um irmão mais novo, afrontam a ordem familiar e tribal, legitimam um poder monárquico como o que as tribos de Efraim e Manassés terão no norte. Combinação de duas narrativas. A primeira, José vive em Siquém, é salvo da morte por Ruben, levado ao Egito por Madianitas, e seu pai é Jacó. Na segunda, vive em Hebrom, é salvo por Judá, vendido aos ismaelitas que levam ao Egito, e seu pai é Israel. Refletem divergências políticas e comerciais entre tribos ou grupos representados na corte. Sobre a morada dos mortos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.